Queridos irmãos, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor nessa manhã para a nossa meditação na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Somente um versículo, bem conhecido da igreja. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Somente o versículo de número 18. Primeiro Tessalonicenses 5:18. Diz assim a palavra do Senhor: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler todos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede na nossa vida, de estarmos aqui reunidos na tua casa, casa de oração para todos os povos, e assim, Senhor Deus, ouvindo o teu chamado, o teu convite para estarmos juntos como igreja, como povo, como congregação tua, para a adoração do teu nome. Agora, Senhor Deus, quando vamos meditar na tua palavra, te pedimos que não somente nós abramos a Bíblia e a lemos, mas que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso ouvido, abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra, pois sem a ação do teu Santo Espírito, nada podemos saber e entender das tuas verdades, porque elas se discernem espiritualmente. Carecemos de ti, precisamos do teu auxílio, por isso nós te pedimos em o nome de Jesus, amém. Então esse é um versículo, uma orientação, um mandamento de Deus para a igreja. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então aqui nós sabemos do que Deus quer, qual é a vontade dele para a nossa vida. Deus tem uma vontade, Deus tem um querer, Deus é um ser moral, e que Ele quer que os seus filhos andem nos seus caminhos. E você só pode saber qual é a vontade de Deus através da sua palavra santa. Você não encontra isso na natureza, você não encontra isso no mundo lá fora, porque você pode até saber que existe um Criador pela obra que existe lá fora no mundo, mas você vai só saber quem é esse Deus, qual é o nome dele, qual é a sua vontade, através de uma revelação especial. Existe a revelação geral, mas existe uma revelação especial, e essa especial se encontra unicamente na sua palavra, que é a única regra de fé e prática dos cristãos, como nós sabemos. Ela é a única orientação que nós temos. Não é o mundo, não são as pessoas, não somos nós, a nossa inteligência, mas é a palavra de Deus. E aqui está a vontade de Deus, nós vamos analisar nessa manhã. Primeiro quero dizer que essa carta aqui é muito especial. Talvez seja o primeiro documento da igreja cristã, primeiro documento, antes mesmo dos evangelhos. Essa é talvez o primeiro escrito, segundo alguns estudiosos, porque foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Os evangelhos foram falados muitas vezes pelos apóstolos, pelos discípulos, era uma comunicação oral, mas talvez esse seja o primeiro documento da Bíblia do Novo Testamento. Existiu o Velho, mas a primeira carta aos Tessalonicenses é contada entre aquele primeiro documento onde há muitas orientações para a igreja. Se você for pegar versículos, há muitas orientações ali, muito que o apóstolo Paulo falou que ele não pôde falar em Tessalônica, quando esteve lá. Porque quando ele passou naquela cidade ali, ele passou três sábados na sinagoga de Tessalônica, só 3 sábados, então é uma igreja jovem, e algumas pessoas creram no evangelho e outras não. Os judeus lá perseguiram o apóstolo Paulo, depois ele saiu da sinagoga, foi pregar na cidade, foi expulso da cidade, o apóstolo Paulo foi expulso daquela cidade, passou pouco tempo, nem um mês praticamente ali, foi expulso e foi pregar em Bereia. Os judeus foram perseguir lá em Bereia também. Depois disso ele foi para Atenas. Então ele manda Timóteo depois para aquela igreja nova, recente,
dar algumas instruções, e depois o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, dando outras orientações que ele não pôde dar lá quando esteve lá. Então, era uma igreja muito recente, e o apóstolo Paulo fez essa carta aqui logo depois que ele foi expulso, talvez 3 ou 4 meses após ele ter sido expulso daquela igreja. Então, uma igreja nova, uma igreja que tinha abraçado o evangelho, que tinha crido em Jesus, mas o apóstolo Paulo não pôde estar ali muito tempo como ele esteve nas outras igrejas, nas outras comunidades que ele fundou. Então, essa é uma carta muito preciosa para nós, onde há muitas orientações como nós devemos viver e adorar e seguir a Deus. E uma dessas orientações que tem aqui é esta: em tudo dai graças. Então a gente precisa entender bem esse texto, porque muitas pessoas têm confusão com isso, né? Muitas pessoas vêm para a gente, né, pastor Perrin? Então devo dar graça pela desgraça que acontece no mundo? Não, não, não. A gente vai entender um pouco sobre isso, né? Porque se a Bíblia fala assim, dê graça por tudo, então deveríamos dar graça pelas guerras, pelo mal, pelo pecado. Não, não, não. A Bíblia não diz que nós devemos dar graça por tudo, mas devemos dar graças em tudo. Muda tudo, né? O autor foi bem cuidadoso aqui em escrever isto: dê graças em tudo que acontece, e não por tudo que acontece. Não teríamos uma grande dificuldade em viver nesse mundo. Como nós devemos dar graça por tudo? Nós não devemos dar graça pela pandemia, mas devemos dar graça na pandemia. Muda tudo, né? Não deve... Isso, muito bem, muda tudo. Uma palavrinha muda todas as coisas, né? Então, porque senão a gente deveria dar graças pelo pecado, pelo mal. Então isso fica muito ruim, mas agora nós entendemos o que significa dar graças a Deus em tudo que acontece. Por quê? Deus é soberano, Deus é bom, Deus é maravilhoso e tem um plano. Ele faz como Ele quer no mundo. Tudo que acontece no mundo está acontecendo pela agência soberania de Deus no mundo. Há coisas boas e coisas ruins que Deus manda, mas Ele diz que nós devemos ser gratos a Deus em toda e qualquer circunstância, porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela age em toda parte e em todo lugar. É por isso que isso aqui é uma ordem para a igreja, porque devemos estar gratos e contentes em toda e qualquer situação, mesmo que você não entenda. Mesmo que muitas vezes nós ficamos perplexos diante das coisas que acontecem na nossa vida, na coisa que acontece na vida de quem nós conhecemos, ou nas coisas do mundo que acontece. Nós não entendemos e ficamos realmente perplexos com essas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós temos motivo de sobra para estar feliz e contente em toda e qualquer situação. José lá no Egito, ele não entendia tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, porque ele estava preso, porque ele foi vendido como escravo, ele não entendia, mas era um homem fiel a Deus, que estava ali, entendendo que Deus tinha um plano, e mesmo que ele não entendesse tudo aquilo ali, ele sabia que estava nas mãos de Deus, que Deus estava governando não somente a sua vida, mas toda a história. Então ele se colocou ali, não se rebelando contra as coisas de Deus. Porque, irmãos, esse é um fato. A pior coisa que existe no mundo é você viver ao lado de alguém que não é grato, alguém que é resmungão, alguém que só tem coisas para criticar, não vê nada de beleza nas coisas, nada, tudo está ruim, tudo está mal. Mas a ordem de Deus para nós é diferente. Não devemos ser assim. Devemos ser gratos a Deus em toda e qualquer circunstância. É um desafio, é uma ordem de Deus. Não é algo fácil para se fazer. Por isso que está mandando fazer isso. Porque não é algo natural, você não nasce assim. É um desafio, é um esforço que nós temos que aprender a ser gratos a Deus em toda e qualquer circunstância que Deus nos colocar, tudo aquilo que sobrevier na nossa vida. Se acontecer um acidente muito grave, você não deve agradecer a Deus, te agradeço por esse acidente grave. Não, isso aí é loucura. Mas você deve
estar gratos a Deus naquela situação que está ali, porque você sabe que Deus tem controle sobre todas as coisas. Não cai um pardal, não cai um fio de cabelo, se não for da vontade soberana de Deus. Você sabe, Deus está no controle. Eu não sei o porquê. Isso está oculto aos meus olhos. Não sei porquê. As coisas acontecem no mundo, na nossa vida, que nós ficamos perplexos. Mas a nossa obrigação é saber que nós temos um Deus que está nos céus, que está no trono, governando toda e qualquer circunstância. Ele o sabe. A nossa única preocupação é ser grato a Deus em tudo. Porque Deus tem um fim bom, justo para todas as coisas que existem no mundo. Porque isso é uma coisa de Deus, não é uma coisa nossa. Não é uma coisa para nós entendermos. Jó tinha muitas questões em relação a Deus. Deus fez mais de 70 perguntas para Jó. Não respondeu nenhuma das de Jó, porque ele é soberano. Ele faz como ele quer, ele é soberano. Mas nós temos que ser gratos a Deus em toda e qualquer circunstância. Isso que é ser cristão. Isso mostra uma característica do cristianismo, ser gratos a Deus em todas as coisas. Nós vamos ler relatórios aqui do que aconteceu ano passado. Houve muitas dificuldades, não é, na nossa vida, na nossa correria, mas Deus foi conosco. Deus esteve ao lado do seu povo. Ele nunca abandonou o seu povo durante o ano passado. Nesse ano, Deus vai continuar sendo Deus na nossa circunstância. Ele não somente permite essas coisas, mas Ele sabe livrar também, mas Ele sabe deixar lá também, porque Ele tem um propósito. A única coisa que Ele pede não é para que nós entendamos, mas que nós nos coloquemos agradavelmente nas suas mãos, em tudo, não é qualquer coisa, esta ou aquela, mas em todas as coisas. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins que venham acontecendo na nossa vida, esta é a nossa obrigação que temos que ser nesse mundo e ser obediente à voz de Deus nesse mundo. Ser obediente e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Jó não sabia o que estava acontecendo na vida. Por que aquilo estava acontecendo? Era a amargura do seu coração. Mas chega lá no final e ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque fez a mesma coisa. Ele não entendia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. A nação e o mundo que estavam ao seu redor. Mas ele falou assim, olha, ainda que não aconteça nada, eu me alegrarei no Senhor. Ele disse, eu me alegrarei no Senhor. A segunda parte é dar graças. Essa palavra graça aqui, caris, no seu original, é a mesma palavra para alegria. Mesma família, é a mesma raiz, é o mesmo termo que se usa para estar alegre, para estar contente, para estar feliz. Ações de graças remete a alguma coisa de alegria, sabendo que Deus é o Deus bom, justo, ainda que esse Deus possa trazer males na minha vida que eu não sei porquê, mas Deus o sabe. Eu não sei, mas Deus sabe o que acontece na minha vida da minha família, na vida dos meus, na vida da igreja, na vida do mundo. Isso que é ser cristão. Alguém que está nas mãos do Senhor, Ele vai estar ali e as suas ovelhas jamais perecerão eternamente. Por quê? Porque elas estão nas mãos do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas que existem no mundo. Dai graças, sempre dar graças com louvores, com ações de graças, com hinos, com cânticos, com a vida, com tudo. Esse é um desafio para nós. Não é algo fácil, não é algo que nós fazemos com facilidade, mas é algo que Deus requer de cada um de nós. E aqui ele mostra o motivo. Porque devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Ele para por aí, ele não vai dar outro tipo de resposta. Por quê? Deus quer assim, é a vontade dele, e ponto final. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, se referindo àquela igreja estava sendo perseguida pelos judeus, muitos sofreriam ataques violentos àquela igreja. Não seria fácil ser crentes naqueles dias lá, como não é fácil ser crente nos nossos dias. Eles estavam sendo perseguidos, seriam perseguidos, mas eles deveriam viver uma vida de gratidão a Deus, porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia revela o que Deus quer na minha vida. E o maior exemplo de tudo isso para a nossa vida, né, irmãos?
nós estamos fazendo somente uma meditação. Qual que é? Em Cristo Jesus para conosco. Em Cristo. Porque o nosso maior bem, a nossa maior propriedade, o nosso maior prazer é em Cristo Jesus. Veja só, porque olha só o que aconteceu com Cristo. Olha só o fundamento, por isso que ele inclui Cristo aqui. É a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque veio a esse mundo, ele morreu pelos nossos pecados, ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, tomou nossas dores, tomou o nosso sofrimento, tomou tudo aquilo que deveríamos sofrer, mas ele não aplicou aquilo em nós. Olha só, ele fez tudo em Cristo Jesus, não poupando o seu Filho. A Bíblia diz assim que ele nos poupou, mas não poupou o seu Filho Jesus. Toda a sua ira foi derramada em Cristo Jesus e não em nós. Olha só que privilégio nós temos, que gratidão nós devemos ter. A nossa maior gratidão é ter Cristo Jesus diante dos nossos olhos. Por isso que ele inclui Cristo aqui, porque não poderia ter algo maior do que Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, porque o castigo que deveria vir sobre nós, ele aplicou em Cristo Jesus. Você acha que você sofre muito? Você acha que tem muitos problemas na sua vida? Mas veja o que ele fez. Ele pegou toda aquela ira, pelos pecados que nós cometemos. Nós deveríamos sofrer as agruras do nosso pecado infinitamente, pelos nossos atos. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele derramou toda a sua ira sobre o seu Filho, não poupando o seu Filho. Ele fechou os olhos para o seu Filho. Ele abandonou a Cristo Jesus, mas não abandonou o seu povo. A Bíblia diz assim que ele nunca nos abandona, não é verdade? Mas ele abandonou o seu Filho. Ele abandonou. Por algum tempo só. Por isso Jesus falou assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Jesus, naquele momento, por causa dos pecados, nossos pecados, que foram sobre ele, não foram perdoados para ele receber aquilo, mas foi perdoados a nós. Ele nos poupou para que ele sofresse toda a nossa transgressão. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus. Todas as coisas são menores na vida. Todos os momentos ruins da nossa vida são menores, porque Deus já nos perdoou o maior. Irmãos, é o argumento do apóstolo Paulo. Se Deus nos deu o maior, não nos vai dar as coisas menores? Se Ele nos deu Cristo, que é o nosso Salvador, não nos dará com Ele todas as coisas? Porque todas as coisas são menores. Tudo é pouco em relação ao que Ele já fez. Ele já fez o máximo, não é? Agora o menor é fácil demais. É como eu sempre digo, né? Quem pode carregar um saco de 50 quilos, não vai conseguir carregar um saco de 5 quilos. Se Deus já fez um maior, não vai fazer um menor? As coisas todas são menores em relação ao que Deus já fez em Cristo Jesus. Por isso que Ele estampa diante dos nossos olhos essa questão, é Cristo Jesus. Porque quando você tem em mente aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, elas ficam menores, são leves, né? São momentâneas, são coisas poucas em relação àquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Mas olha o texto direito, olha aí no seu texto, diz assim, em Cristo Jesus para quem? Para o mundo, para convosco. Eleição. É a sua igreja, é para nós, não é para o mundo de um modo geral. Esse benefício, essa graça, esse favor é exclusivo somente para a sua igreja, somente para o seu povo. Deus abençoa o mundo de um modo geral, é as bênçãos naturais de Deus, o sol, a lua, a estrela, a chuva, as belezas do mundo, isso daí é geral. Mas existe uma bênção espiritual, que é exclusivo para o seu povo, para a sua igreja. Que pena nesse mundo, que tem dificuldades nesse mundo de andar. Tem sim, mas ela é uma igreja já vitoriosa, porque
Deus derrama a sua graça sobre o seu povo, aqueles que são seus, aqueles que pertencem à sua aliança, aqueles que pertencem ao seu povo, que ora já desfruta dessa graça, desse amor. Além de desfrutar do mundo que Deus dá graciosamente, ele desfruta mais da companhia, da assistência, do amor de Deus que é derramado somente, exclusivamente na igreja, não é lá no mundo. Não, o mundo não sabe disso, o mundo não conhece, o mundo nunca vai entender. Você pode falar com as melhores palavras do mundo, mas ele nunca vai entender, nunca vai saber sobre isso. Está oculto, está fechado isso para eles. A Bíblia está fechada para o mundo, completamente fechada. Eles podem até ler, mas não vão entender. É somente com a graça, com o conhecimento, com a obra do Espírito Santo no coração, é que Deus revela isso. Para quem? Convosco. Isso aqui é uma promessa para a igreja, para o seu povo, para os pequeninos, como disse o pastor Perrin, para os vermes de Jacó, os vermezinhos de Jacó, né? Esse povo pequeno, humilde, que sofre no mundo, que é pecador também, que sofre com o pecado, que peca também, mas Deus mantém a sua graça sobre esses que são deles. Por isso, irmãos, nós devemos sempre estar com os olhos no que é maior, porque quando você está passando pelo menor, os problemas menores da vida, que são passageiros, tudo passa, né, rapidamente. A Bíblia diz que nós passamos, nós vamos suportar essas dores, aflições melhores, porque Deus está com o seu povo, Ele nunca, jamais abandonou o seu povo. Assim como o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês vão ser perseguidos, vocês receberam o Evangelho, eu fui perseguido nessa cidade, é uma igreja novinha, mas vocês vão estar com Cristo, vão estar com Ele, com Cristo Jesus, é a vontade de Deus para a vossa vida. Não precisava ser assim, irmão, a Bíblia não precisava nem mandar a gente ser agradecido a Deus, né? Mas ela manda, porque a gente precisa se lembrar sempre, a gente se esquece dessas coisas. Por isso que vem como uma ordem, como um mandamento de Deus. É rebeldia, é pecado mesmo, não se alegrar, não dar graças a Deus em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias. Você não precisa fazer isso, mas em todas as circunstâncias, no meio dela, você é obrigado a fazer isso. É um prazer do cristão quando ele percebe o quanto Deus já te amou, o quanto Ele já deu na sua vida, o quanto Ele já te preservou. Nós passamos pela essa pandemia, estamos aqui, os nossos familiares, as nossas coisas, Deus ainda preservou um povo, a fé está aqui, Deus tem um povo escolhido, amado. Por isso que o apóstolo ia lá, ele é perseguido num lugar, ia para outro, depois ia para outro, porque Deus tinha o seu povo, é seu, é exclusivo para convosco. Não, esse aqui não é geral, não é abrangente, mas é exclusivo, é para o seu povo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos nossos relatórios, na vida da igreja, e que possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus já fez, sabendo que Deus fará muito mais para aqueles que são teus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por essa manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede com vida e saúde. Abençoe, Senhor Deus, que nós vamos fazer agora em Teu nome, nessa assembleia dessa igreja. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a graça de enxergar a Tua graça, a Tua maravilha sobre nós, daquilo que o Senhor fez na Tua casa e daquilo que nós estamos falhos também, que possamos, Senhor Deus, Te agradecer e melhorarem cada vez mais como filhos amados Teus. Ó Senhor Deus, que possamos aprender essa lição, porque assim estaremos agradando o Teu coração. É isso que nós pedimos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.